Agora a gente vai ter a apresentação da UFTN com a Ana Palmira, que é pró-reitora de Gestão de Recursos Humanos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao convite feito pela Universidade Federal Fluminense. Eu queria pedir licença para vocês para apresentar o FTM inicialmente, porque a gente que está lá no interior, lá no Triângulo Mineiro, se sente, às vezes, diferente das outras universidades. Mas, quando a gente vem fazer um intercâmbio, a gente nota que somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Todo mundo muito igual, com os problemas semelhantes, com os processos muito semelhantes. É um videozinho só de 5 minutos, então eu gostaria que vocês assistissem. A UFTM é uma das 58 universidades que integram o Sistema Federal de Ensino Superior do Brasil. Localizada em Uberaba, Minas Gerais, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, há 57 anos, dedica-se ao ensino, à pesquisa, à extensão e à assistência na área da saúde, cumprindo a missão de gerar e difundir conhecimento. Transformada em universidade em 2005, aumentou a oferta de cursos em 700%, passando de 3 para 24. As vagas anuais passaram de 140 para 1.324 em 2010. Com a implantação das licenciaturas, foram abertas vagas noturnas e, com ações afirmativas adotadas, aumentou a oportunidade de acesso e permanência no ensino superior público. Atualmente, a UFTM oferece 24 cursos de graduação, 9 cursos técnicos em especialização em saúde e educação, 26 programas de residência médica e um multiprofissional em atenção à saúde, 4 programas de mestrado e 2 de doutorado, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação, com conceito de excelência. Em 2011, oferecerá o primeiro programa de mestrado profissional em inovação tecnológica. Com expansão para receber os novos alunos e atender às demandas do projeto de consolidação, foram realizados concursos públicos e investidos recursos na infraestrutura física e aquisição de equipamentos. Atualmente, são 3.253 alunos, 399 docentes e 1.390 técnico-administrativos. A UFTM conta com um corpo docente altamente qualificado, 28% mestres, 61% doutores. 70% dos docentes trabalham em regime de dedicação exclusiva. Com recursos do Ministério da Educação para a primeira fase de expansão das universidades federais, em 2009, foi inaugurado o novo centro educacional, com capacidade para abrigar 2.500 alunos. São 44 salas de aula, 23 laboratórios e salas para coordenações e apoio. Com adesão ao Reúne, a biblioteca foi ampliada, o investimento de R$ 1.300.000, que viabilizou instalações modernas, mais amplas e confortáveis, com novos equipamentos e mobiliário que permitem conforto aos usuários. Em 2009, a universidade assumiu a gestão compartilhada do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, com atuação na área de paleontologia. Em 2010, o processo de consolidação teve continuidade. Em fevereiro, foi iniciada a construção do Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas, que contará com 30 salas de aula, 21 laboratórios, biblioteca e restaurante universitário. A nova unidade, com 11.000 metros quadrados, abrigará as engenharias ambiental, civil, de alimentos, produção, elétrica, mecânica e química, implantadas em 2010. Em outubro, com a presença do ministro da Educação, Fernando Haddad, a primeira etapa das instalações destinadas à área de tecnologia foi inaugurada. Com recursos do Reúne, R$ 1.800.000, o prédio de 2.700 metros quadrados, repassado à universidade pela Prefeitura Municipal de Uberaba, foi reformado para receber os alunos das engenharias. Com a aprovação do novo regimento, os novos institutos acadêmicos estão sendo instalados. Ainda este ano será iniciada a construção dos prédios que abrigarão os institutos de Ciências da Saúde, de Ciências Biológicas e Naturais, de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas, Naturais e Educação, o Instituto de Pesquisa em Saúde e o Restaurante Universitário. Encerrada a administração pro tempore em agosto, com a nomeação do professor Virmondes Rodrigues Júnior para o cargo de reitor e da professora Ana Lúcia de Assis Simões para vice, teve início a gestão 2010-2014. O FTM, novos cursos, novos rumos.
Bom, então é nessa gestão 2012-2014 que a universidade criou, na sua nova estrutura, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E, nesse sentido, eu sou a primeira pessoa que assumiu essa Pró-Reitoria, e, nesse momento, nós vimos a necessidade, já tinha, né, uma lei já que estabelecia a necessidade de dimensionamento em 2006, a 11.091 já apontava para isso, mas, com a adesão ao REUNE e com a expansão, nós vimos a necessidade, também prática, de ver dimensionado de forma técnica a nossa necessidade de RH. Então, a missão da UFTM é atuar como universidade na geração e difusão e promoção dos conhecimentos e na formação de profissionais conscientes e comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população, sem perder de vista o ensino, a pesquisa e extensão, que é a realidade e a intenção da universidade brasileira. Só para mostrar os números de hoje, porque no vídeo, esse vídeo já tem 1 ano, a nossa realidade hoje está um pouquinho mais avançada do que do vídeo. Mas só para mostrar o nosso tamanho, né, que é pequeno, nós nos consideramos uma universidade pequena, em expansão. Temos hoje 512 docentes, técnicos administrativos do quadro permanente 1.473, totalizando 1.985 servidores docentes técnicos administrativos. Temos uma fundação apensa, semelhante à maioria das universidades, principalmente que tem hospital universitário, de 1.151 pessoas, terceirizados 252, alunos hoje 4.400, da pós 521, totalizando 4.921 alunos. Então, é pequena, né? Os cursos, já foi falado no vídeo, são 24, cursos técnicos são 8, eu sou oriunda, trabalho na escola técnica vinculada à universidade, que tem como princípio inicial a saúde, a educação em saúde, porque a universidade, inicialmente, ela surgiu de medicina, enfermagem e biomedicina, e os cursos técnicos, na sua maioria, ainda são de saúde, mas hoje a gente já tem outros que não são da saúde, mas são 8 cursos técnicos com 20 anos já de existência. 2 especializações no momento, 28 programas de residência, residência multiprofissional em 3 áreas, 5 mestrados e 2 doutorados. O hospital nosso, só para mostrar o porte, ele é de 290 leitos, que é vinculado ao hospital, com 448 médicos. Também, isso aí é o destaque da nossa universidade, que a gente tem muito orgulho na classificação em Minas Gerais e no país. A enfermagem e a fisioterapia são as primeiras em Minas e no país, no ranqueamento das universidades. A biomedicina, primeira em Minas e 4ª no país. Medicina, primeira de Minas e 5ª do país. TO, primeira de Minas, a 4ª do país, e nutrição, a 4ª de Minas e a 23ª do país. E aí, qual é a missão da nossa pró-reitoria? O que é que nós estamos buscando? Atuar nas políticas de gestão de pessoas para atender as demandas da instituição em consonância com as diretrizes governamentais, promovendo a excelência profissional e a qualidade de vida no trabalho. É isso que nós buscamos lá como missão. Nosso Pro-RH, ele tenta atuar nas diversas dimensões, nesse sentido, de buscar a qualidade de vida e a melhoria das condições de trabalho. Com isso, algumas ações dentro desse período contemporâneo que nós aderimos, como férias web. Hoje, totalmente, as nossas férias, nós utilizamos a ferramenta de férias web. Nós temos o programa de envelhecimento saudável, tentando contemplar o servidor que passou a vida toda exercendo a sua atividade na universidade, grupo de atenção à gestante, programa de complementação de renda. Estamos promovendo esse ano, agora, proximamente, o Congresso de Gestão de Pessoas, que vai ser realizado, infelizmente, junto com o CNDP, de 24 a 26 de setembro. Também programa de acolhimento de servidores, com essas novas entradas, nós temos um programa específico para acolhimento, não só no primeiro
momento, mas de acompanhamento também. Estamos trabalhando com planejamento estratégico, programa de preparação para aposentadoria para servidores que vão aposentar nos próximos 5 anos, com reuniões semanais e diversas ações dentro desse programa, serviço voluntário, RH em movimento, ao invés do RH estar lá no seu setor e as pessoas irem até o RH, nós criamos um programa onde o grupo RH vai no instituto, vai no campus, mostra aquilo que seu potencial, suas características, o que ele é capaz, para a tentativa de aproximar o servidor do RH. Desenvolvimento de equipe é outro programa, plano anual de capacitação nosso também, ele já é sedimentado. Estamos trabalhando na gestão por competências, o próprio dimensionamento nos levou a trabalhar com gestão de competências, o programa de boas-vindas, Semana do Servidor, já tem 20 anos que a gente faz Semana do Servidor, com programas culturais e até de conteúdo também, de legislação e etc. E estamos também trabalhando no manual de legislação de pessoal, e aí a gente teve a notícia aqui que vai ter um lançamento do manual de legislação no CNDP, né, que foi preparado pelo grupo, né, do CNDP, me parece. Então, importante porque a gente viu essa necessidade. E aí, o histórico do nosso dimensionamento, ele se iniciou o pensamento através do decreto, e aí a gente nomeou uma comissão, semelhante às outras universidades, e essa comissão é composta por servidores de diversos setores da universidade, com competência para tanto. Fizemos um treinamento básico, elaboração do plano de ação, criação dos instrumentos de coleta, pesquisa de campo, que a Patrícia daqui a pouco vai estar demonstrando detalhadamente. E aí a comissão ela é composta pela servidora Aparecida Agaça Coimbra, que é psicóloga organizacional da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, e Iberaripe Soares, que é administrador, a Patrícia Ribeiro Costa, que é administradora, é da geração que está aqui, que vai apresentar tecnicamente o projeto, que é da nova geração de servidores. Ela entrou na universidade no ano de 2010. É administradora de formação e ocupa o cargo de administradora. O Sandro Luciano Fernando Costa também, que é administrador, e o Vitor Maturi, que é analista de TI. Então, é esse grupo que trabalha com o nosso dimensionamento. Nós já estamos na fase de validação do processo, estamos um pouquinho adiantados. Temos como referência a Universidade Federal do Paraná. A nossa equipe buscou metodologias, parte da nossa metodologia na Universidade Federal do Paraná. Muitas ações se assemelham ao que a universidade fez, porém, a questão cultural, situacional, influencia o que nós estávamos conversando antes. E aí as modificações e as adequações foram feitas para atender a nossa realidade. Então, eu vou passar para a Patrícia para ela apresentar aí tecnicamente a que ponto nós estamos. Boa tarde. Com grande satisfação, que eu venho falar um pouco sobre o caso FTM, e muito feliz que abracei essa questão do dimensionamento da força de trabalho desde quando entrei, como a Ana disse, em 2010. Então, essa comissão foi nomeada em 2010 e já cheguei trabalhando com isso. E eu posso dizer assim que hoje nós estamos um pouco mais tranquilos com relação a esse trabalho de dimensionamento. Por que hoje? Porque quando nós iniciamos, lá no começo de 2010, realmente nós tivemos algumas dificuldades. Esse trabalho ele não é um trabalho muito fácil, ele é um trabalho complexo e, principalmente, que exige o quê? O comprometimento e o envolvimento de todas as pessoas da universidade. Então, para isso, nós precisamos realmente fazer um trabalho junto a cada setor, junto a cada unidade, primeiro para mostrar qual a importância do trabalho, o que significa esse trabalho de dimensionamento de pessoal, a fundamentação legal, o que a universidade vai ganhar, iria ganhar com aquele trabalho, até mesmo para a gente ter essa aceitabilidade e ficar mais fácil nós conduzirmos o trabalho. Então, no momento inicial, nós trabalhamos com essa visita em cada setor para poder trabalhar dessa forma e não levar assim de uma vez.
mas gradativamente junto a essas unidades. Então, o dimensionamento de pessoal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro vem atender aos dispositivos legais, Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006, e as necessidades institucionais de parametrização e planejamento da força de trabalho do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Então, ele vai atender ao fundamento legal, mas também à necessidade da universidade, porque nós precisamos trabalhar com essa questão do dimensionamento a partir do momento em que nós percebemos que isso iria trazer pontos positivos e resultados melhores, até mesmo em outras ações. Então, qual é a finalidade desse trabalho? Dimensionar tecnicamente. Bom, antes de seguir aqui com a leitura, reforçar muito essa questão do dimensionar tecnicamente, né? A universidade, desde o início do trabalho, preocupou-se muito com essa questão do técnico para que nós tratássemos todas as unidades e os ambientes organizacionais de uma maneira igualitária, sem, contudo, deixar de analisar as características específicas de cada unidade, qual o trabalho que elas desenvolvem, que tipo de profissional que elas necessitam. Então, nós consideramos essas especificações, mas, no sentido técnico, é de utilizar os mesmos parâmetros, os mesmos critérios, a mesma forma de trabalho para toda a universidade. Então, dimensionar tecnicamente necessidades efetivas referente ao contingente pessoal na UFTM, por cargo e ambiente de lotação, para subsidiar processos de adequação da força de trabalho e pleito de provimento de vagas adicionais ao MEC, conforme a demanda real identificada. Então, nós trabalhamos com duas metodologias para poder chegar nos resultados. A primeira foi a metodologia dos indicadores, nós demos esse nome, né, de metodologia dos indicadores de desempenho. Essa metodologia foi criada pela UFTM, pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela foi desenvolvida internamente e ela foca esse levantamento junto a setores. Nós dividimos as unidades por ambientes organizacionais. Por exemplo, biblioteca, lá nós temos processamento técnico, periódicos. Então, nós trabalhamos por ambiente justamente porque cada um desses ambientes executam atividades comuns e aí, se você for analisar separado, você vai ver que um exige algum tipo de cargo, outro cargo. Então, nós trabalhamos com essa metodologia, utilizando principalmente para o cálculo indicadores de desempenho. Então, nós avaliamos mediante coleta de dados, utilizando um formulário, que é o formulário de perfil ambiental. Esse formulário descreve todas as características daquele ambiente, mas aí nós vamos repassar depois aqui cada um para vocês verem. E lá é mensurável, né? Nós trabalhamos com levantamento desses indicadores de desempenho. É um trabalho que nós fizemos junto a cada gestor, o que pode medir o desempenho daquele ambiente, e atribuímos o quê? O que é feito hoje, ele levanta o que é feito atualmente e o que seria o ideal para fazer, de forma a atender à demanda da instituição. E aí ele atribui pesos a esses parâmetros, conforme aquilo interfere mais no dimensionamento de pessoal. Então, se determinado parâmetro utiliza mais da força de trabalho, ele vai atribuir um peso maior. Então, nós trabalhamos com essa metodologia, levando em consideração também, nós chamamos de conformidades a fatores de desempenho. O que seria isso? Levando em consideração que questões ambientais, questões funcionais, questão de informatização, os processos de trabalho, as competências que aquele ambiente requer, tudo isso influencia também no desempenho. Então, isso também interfere lá no cálculo do dimensionamento. E a outra metodologia, que é que nós chamamos de metodologia dos indicadores acadêmicos, essa sim, né, nos nossos trabalhos iniciais, nós fizemos buscas de referencial metodológico, foi onde nós pesquisamos, tivemos contato com a Universidade Federal do Paraná, e utilizamos essa metodologia dos indicadores acadêmicos, fazendo algumas adequações para a nossa realidade. Trabalhamos com SI para a área acadêmica, que seriam aquelas atividades que possuem atividades similares. Então, a gente
pôde aí padronizar, digamos assim, alguns parâmetros, né, como o número de alunos, algumas questões, algumas específicas para departamentos, outras para laboratórios, e, em cima disso, podemos também trabalhar com cálculos matemáticos, utilizando média, e chegar no resultado da demanda. Agora eu vou falar assim, mais detalhado um pouquinho, só para vocês conhecerem como que foi essa metodologia desenvolvida lá na própria universidade. Qual o objetivo dela? Mapear o perfil operacional das unidades e ambientes de lotação. Então, por meio desse formulário específico, que é o formulário de perfil ambiental, nós mapeamos todo esse perfil operacional. Então, esse formulário, ele traz a quem que aquele ambiente está vinculado, qual que é o horário de funcionamento, os produtos que ele oferece, quais os clientes ele atende, quais são as funções, ou seja, a operacionalização. Como que aquele ambiente consegue alcançar os seus produtos finais. E a gente acaba tendo ali uma descrição de atividades e conhecendo todo o funcionamento daquele ambiente. Configurar o Banco de Talentos Humanos da UFTM. Né? Hoje nós podemos dizer que nós temos já o Banco de Talentos, onde é possível fazer várias pesquisas. Depois eu vou mostrar para vocês o que nós podemos conseguir com esse Banco de Talentos. Ele também foi coletado mediante um formulário, mas é um outro, nós chamamos de formulário de perfil ambiental, onde o servidor coloca seus cursos, suas experiências, ele relata ali tudo referente ao seu perfil humano. Otimizar a distribuição de pessoal, compatibilizar oferta e demanda, isso é para distribuir, alocar melhor as pessoas, atendendo às necessidades dos setores e também da instituição. Fortalecer a força de trabalho via provimento de vagas novas, MEC, né? Então, é o objetivo do trabalho de dimensionamento. Determinar a lotação ideal por ambiente organizacional. É aquela questão que eu falei, nós utilizamos esse formulário e mapeamos por unidades. Então, às vezes, por ambientes. Então, às vezes, naquela unidade X, eu posso ter 4, 5 ambientes, são ambientes funcionais que nós levantamos junto aos gestores, analisamos tudo o que é feito naquele ambiente e aí separamos. Mas depois, no resultado da demanda, a gente fecha isso por grupos. Aí fechamos por unidades, depois fechamos por pró-reitorias e por institutos. Produzir estatísticas e indicadores visando diagnóstico e análise, né, que aí já vai ser útil para a tomada de decisão, que a universidade já pode estar utilizando. Então, conceitos aqui, só para a gente entender um pouquinho o que seria esse ambiente, é o ambiente operacional de exercício do cargo, vinculado à unidade de lotação. Então, um exemplo ali, UTI adulto, neonatal, vinculados ao centro de terapia intensiva. Então, a gente separou por aqueles que têm atividades mais comuns. Banco de talentos humanos são registro de dados inerentes às competências humanas potenciais. Então, são aquelas que eu comentei, né? Formação, conhecimentos, capacidades, habilidades, experiências. Fatores de desempenho, variáveis que logram favorecer o desempenho operacional, com relação às condições ambientais, automação e informatização, né, que nós entendemos que isso afeta no desempenho, então irá também influenciar no cálculo da demanda de pessoal. Parâmetros de lotação, são os parâmetros de medida do desempenho e da capacidade operacional de um ambiente. Então, pode ser pacientes dia, requisições atendidas, leitos disponíveis, são aqueles parâmetros que eu falei para vocês que, nessa metodologia dos indicadores de desempenho, os gestores levantam quais são esses parâmetros e atribuem pesos, atribuindo peso maior para aquele que influencia mais com relativo à força de trabalho, ao quantitativo de pessoal. Quais os princípios, né, desse trabalho lá na UFTM? Nós trabalhamos com os seguintes princípios. A influência dos fatores de desempenho para a lotação ideal, que é o fator regulador. Então, naquele formulário de perfil ambiental, nós colocamos lá esses fatores de desempenho, condições ambientais, informatização, questões funcionais, automação de processos, padronização dos processos. E aí ele avalia, dentro do seu ambiente, como que está isso, se está com alta conformidade, média conformidade ou baixa. E aí cria-se um índice ali, né, um cálculo, já entra no nosso cálculo matemático, e ele atua como um redutor no dimensionamento pessoal. Porque a gente entende que se as condições não estão boas, por exemplo, ambientais,
ou questões de padronizar processos, se isso for trabalhado dentro da instituição, talvez não seria necessário aumentar a força de trabalho, né, em termos quantitativos, mas sim fazer algumas adequações nesse ambiente. Então, ele tem uma influência ali como redutor nesse cálculo. Alocação de pessoal segundo o perfil requerido, né, utilizando técnicas de RH, então, poder alocar melhor o nosso pessoal, aproveitando mais as suas competências. Então, esses dois formulários, pessoal, que eu estou falando, o perfil ambiental e o perfil humano, ele foi alimentado em uma planilha, né, e essa planilha, ela comunica uma com a outra. Então, por exemplo, com relação às competências, tem como a gente avaliar se o pessoal que está ali atende às competências que o ambiente requer. Então, essas planilhas, elas conseguem se comunicar. E considerar estratégias de crescimento, de expansão e de incorporação tecnológica na determinação da lotação ideal. Então, nós consideramos também essa questão, por isso que, quando avaliamos esses indicadores de desempenho, é mensurado ali o que é feito atualmente e o que seria o ideal, de forma a atender a demanda. E também levando em consideração que nós vamos trabalhar com atualizações, né? Inicialmente, nós estamos propondo, né, Ana, atualizações anuais, né? Vamos ver se a gente vai trabalhar dessa forma, porque a gente sabe que novos ambientes surgem, os ambientes absorvem outras atividades. Então, a gente... o que eu posso dizer? Que o trabalho não tem fim. O trabalho de dimensionamento é um trabalho dinâmico, ele é contínuo, sempre vai ter que ser reavaliado, analisado, porque nós não podemos trabalhar só com essa parte quantitativa, mas talvez principalmente até com a parte qualitativa, porque ela influencia nos números. Então, é um trabalho realmente que não tem fim. Orientação para o provimento de vagas via MEC, recomposição do quadro, substituição de vagas privadas e atendimento à expansão e aprimoramento institucional. Então, na metodologia dos indicadores de desempenho, o que é levado em consideração, quais os índices que são considerados para o cálculo do dimensionamento? Eu não vou entrar aqui muito nos cálculos matemáticos, mas depois também nós estamos à disposição lá na universidade, né, se vocês quiserem conhecer bem o detalhe de como é feito o cálculo. Mas o que entra é considerado aí? É a força de trabalho vigente, então nós levantamos junto a cada um desses ambientes o que se tem hoje, em termos de quantidade e por cargo, né? Por ambiente e por cargo. O índice dos fatores de desempenho, que é aquele que eu comentei, que acaba atuando como um redutor, levando em consideração aquelas questões ambientais, funcionais, etc. A média de parâmetros de desempenho ponderado, o peso, que são aqueles parâmetros de desempenho que são levantados, e a gente trabalha com essa média ponderada porque ele atribui importâncias diferentes, né, pesos diferentes para cada um desses parâmetros. Levamos também em consideração o índice de segurança técnica, questão da taxa de absenteísmo, e aí trabalhamos lá com o levantamento que foi feito na universidade. Então, nós fizemos uma análise qualitativa mesmo de ler e reler o que foi colocado nesses perfis ambientais, para poder também incluir ali essa análise qualitativa no cálculo do dimensionamento. Aqueles fatores de desempenho que eu comentei, as condições ambientais, né, luminosidade, temperatura, salubridade, arejamento, ruídos, acessibilidade, layout físico, as condições funcionais, questões de ordem, segurança, ferramental à disposição, higiene, ergonomia, o potencial da automação de processos, o potencial da informatização, a questão de informática, como está em cada um desses setores, a padronização de processos, se hoje cada um daqueles ambientes tinha os seus processos de trabalho padronizados ou não. Então, nós também avaliamos tudo isso em cada um dos ambientes. As técnicas de trabalho, os protocolos profissionais, as competências aplicáveis. Então, ele levanta ali naquele formulário de perfil ambiental que competências que são necessárias, os servidores que estejam atuando ali naquele ambiente precisam ter. E aí ele coloca lá todas essas competências. E também a questão da jornada de trabalho. Bom, aquele foi com relação à metodologia dos indicadores de desempenho. Já a metodologia dos indicadores acadêmicos, que nós utilizamos para a área acadêmica, que possui atividades mais similares, aí já entraram no cálculo fatores matemáticos com relação à média,
Acrescentamos aqui o índice de segurança técnica, considerando também, não só nos indicadores acadêmicos, de desempenho, mas também nos acadêmicos, a questão da taxa de absenteísmo. E ali são as variáveis que nós consideramos para departamentos, disciplinas, docentes e turmas, para os laboratórios, docentes, alunos e carga horária prática semanal, e no apoio à graduação, alunos matriculados, docentes e carga horária total do curso. Então, nós trabalhamos com essas variáveis para calcular aí o dimensionamento da força de trabalho nas áreas acadêmicas. Os procedimentos metodológicos adotados. Como que nós seguimos todo esse procedimento para a gente poder estar chegando no resultado final? Primeiro, nós elaboramos os instrumentos de coleta de dados. Então, depois daquela etapa inicial, né, de conversar, esse trabalho de elaboração dos instrumentos de coleta de dados são justamente sobre aqueles 2 formulários. Então, nós trabalhamos com um formulário de perfil ambiental e um formulário de perfil humano. Esse formulário de perfil humano, cada servidor, cada colaborador da fundação, terceirizados, todos preencheram. E é por meio dele que nós criamos o Banco de Talentos Humanos. A criação do sistema próprio para o gerenciamento e controle do dimensionamento. Bom, o sistema, assim, também para nós foi uma dificuldade, né, e ainda é, mas uma saída que nós encontramos foi criar um sistema em Excel. Então, nós trabalhamos todas essas informações em uma planilha de Excel. E, como eu disse para vocês, ela possibilita, né, uma comunicação de uma planilha com a outra. Então, nós podemos fazer essas buscas, relacionando competências requeridas com relação ao que se tem, a questão do perfil humano. Então, a gente pode trabalhar com essa junção aí. Por falta de um sistema integrado, por enquanto, estamos trabalhando com Excel. A aplicação dos instrumentos, a pesquisa de campo, então foi aquela visita mesmo, toda a comissão participou desse trabalho, e isso foi muito rico, porque a própria observação de como as pessoas estavam respondendo aquele formulário, os questionamentos que eram feitos também, né, nos subsidiaram a nossa análise qualitativa. E foi um trabalho também em cada setor de explicação do formulário, como que seria o trabalho, toda aquela questão. A operação do Sistema Unificado de Dimensionamento de Pessoal, nós demos esse nome para o nosso sistema, Sistema Unificado de Dimensionamento de Pessoal. O que foi feito? Depois dessa pesquisa de campo, a aplicação desses instrumentos, à medida que nós fomos coletando essas informações, nós alimentamos nesse sistema que foi criado. E lá colocamos todas as informações que foram extraídas, todos os dados que foram extraídos desses formulários. E aí trabalhamos com essa operação. Também foi um trabalho bem longo, muito complexo, porque era uma quantidade muito grande de informação. E ainda trabalhamos com ela, porque como trabalhamos com atualizações, inclusive com relação ao Banco de Talentos Humanos, nós já até desenvolvemos um outro formulário, que é para atualização do banco, porque as pessoas vão fazendo novos cursos, né? Novas experiências vão sendo adquiridas, e já disponibilizamos isso também no site, para que os próprios servidores acessem e já consigam atualizar o seu perfil. Então, é um trabalho também ininterrupto. Em seguida, partimos para a análise de planilhas, resumo final de demanda de pessoal por unidade organizacional. Eu digo por unidade, por quê? Porque nós fechamos isso por unidade. Embora tenhamos trabalhado ambiente por ambiente, né, nós trabalhamos com esse resumo final da demanda por unidade e apresentamos esses relatórios, que é o próximo item ali, ó, elaboração de relatórios parciais para validação. Esses relatórios parciais nós montamos por pró-reitorias e por institutos. E a elaboração do relatório final vai ser a próxima etapa. Mas só voltando aqui para explicar esses relatórios parciais, como que ele, então, tem sido trabalhado. Nós montamos o relatório com toda a metodologia e tudo, apresentamos isso por pró-reitorias, a apresentação é feita por pró-reitorias, e nessas apresentações nós explicamos novamente como foi o trabalho, mostramos o resultado utilizando gráficos,
A gente diz que ele é para validação por quê? Para tornar o processo mais participativo possível, porque se eles responderam, né, eles vão querer um retorno e ver qual foi o resultado, ver se tem alguma incoerência ou não. Então, a gente faz esse trabalho de validação. Nós, inclusive, estamos nessa etapa, já apresentamos todos esses relatórios parciais e estamos agora trabalhando com essas validações, falta somente concluir agora o relatório final. Então, os formulários aí são o perfil de ambiente organizacional e humano, né? O ambiente organizacional traz aquelas informações de funções operacionais, competências, qual o quadro de lotação atual, as conformidades aos fatores de desempenho, quem são os clientes que são atendidos, horário de funcionamento, etc. E o perfil humano com relação a cursos, formação e tudo mais. Então, como que funciona aí o nosso sistema SUDIP? As funções básicas deles é consulta as bases de dados estruturados para efeito de pesquisa, análise e tomada de decisão. E que operações que nós efetuamos ali? A planilha de ambiente funcional. Essa planilha, embora a gente tenhamos trabalhado com 2 formulários, nós trabalhamos no Excel com 3 planilhas, justamente para a gente poder ter relatórios específicos e atender às nossas necessidades. Então, a planilha de ambiente funcional é essa que descreve todo o ambiente, horário de funcionamento, toda a questão do funcionamento do ambiente. A de perfil ambiental é onde já está mais envolvido os cálculos matemáticos, levando em consideração aqueles parâmetros de desempenho, as conformidades aos fatores, e aí ele é extraído do cálculo. Então, ele mostra para a gente, no resultado final, por ambiente dentro de cada unidade, qual que é a lotação que existe hoje, qual que é a lotação ideal e qual que é a demanda identificada. E o perfil humano, que é o que configurou o nosso banco de talentos humanos. Então, o que compõe esse relatório parcial que nós apresentamos para validação? A composição da força de trabalho, né? Então, a gente coloca ali no gráfico qual que é a composição hoje existente. E isso é mostrado por ambiente e por cargo. Qual é a lotação atual versus a lotação ideal? Então, a gente leva também para o meio de gráfico a lotação que se tem hoje, qual que seria a lotação ideal, levando em consideração as informações que nós extraímos junto a esses ambientes. O demonstrativo do déficit ou excedente pessoal, que às vezes pode acontecer. Então, a gente já mostra aquilo, justifica também, baseando-se nas informações que eles mesmos nos passaram. A análise das conformidades, que são justamente aquelas que interferem no desempenho, nós fazemos uma análise. Além de levantar, a gente já leva e propõe melhorias. O que pode ser melhorado, se é necessário ali uma questão de padronização de processos. Então, a gente faz uma análise e já leva para eles para que essas melhorias possam ser efetuadas. E esse resumo da demanda de pessoal, né, por pró-reitorias e por institutos. Então, o resumo da demanda de pessoal, então, traz o cargo que existe dentro de cada um daqueles ambientes, com as suas devidas quantidades, o desvio de função, então, ele mostra numa coluna, né, cargo X, Y, Z, e mostra ele quantas daquelas pessoas que estão naquele setor estão em desvio de função. Os colaboradores que tem, sejam eles de fundações, efetivos ou terceirizados, então a gente computa ali toda a força de trabalho, que isso interfere, e em seguida a lotação. Qual que é a lotação atual, a ideal e a diferença, seja em déficit ou excedente. O banco de talentos humanos, quais os tipos de pesquisas que nós podemos fazer nesse banco? Nós podemos fazer pesquisas individuais, então eu posso pesquisar pelo CIAP, por exemplo, eu coloco o meu CIAP lá, e vem minha formação, meus cursos que eu tenho, as minhas experiências profissionais, competências, o meu perfil pessoal e perfil profissional. Então, eu posso fazer essa pesquisa individual. Posso fazer pesquisas gerais. Por exemplo, eu quero saber, dentro da universidade, quem é formado em administração. Então, eu posso ir lá e pesquisar isso, ele mostra para mim já todos que são isso automaticamente, né, porque nós trabalhamos com códigos para essas unidades e para esses ambientes. Então, mediante a digitação do código de unidade X, eu posso também fazer por unidade ali, traz dentro daquela unidade todos que estão lotados, com todos os seus cursos, todas as formações. E mesmo dentro daquela unidade, se eu quiser saber só naquela unidade quem tem formação X, eu também posso fazer esse tipo de filtro. Então, o nosso banco ele permite fazer vários tipos de pesquisas.
e por ambientes também. Então, nós podemos fazer pesquisas por cargo, por vínculo, né, quais são terceirizados, quais são efetivos, por nível escolar, quem tem graduação, se eu quiser levantar todos da universidade que tem mestrado, eu coloco isso lá e ele também já aponta, por curso, por situação ocupacional. Essa situação ocupacional é o seguinte, pessoal, porque esse formulário nosso que a gente coletou de perfil humano, como ele é alimentado nessa planilha de perfil humano, é possível, para cada servidor ali, nós criamos um campo onde a gente coloca, por exemplo, nós acompanhamos isso dia a dia. Então, se teve uma aposentadoria, nós vamos lá no nosso banco de perfil humano, localiza aquela pessoa e marca lá a aposentadoria. Então, automaticamente, como ela comunica com a planilha de perfil ambiental, se hoje lá no ambiental eu tinha a necessidade de uma pessoa, por exemplo, se aposentou naquele setor, então aquele cargo tinha necessidade de 1, já vai virar uma necessidade de 2. Então, esse sistema, embora seja Excel, mas ele também já está contribuindo bastante com relação a isso. Nós podemos trabalhar, então, com essas atualizações constantes. Tanto aposentadorias, quanto desligamentos, como remoção. Então, se uma pessoa é removida de um setor para outro, já é reduzida a pessoa no ambiente X e automaticamente incluída lá no ambiente Y. Então, isso também tem facilitado muito o nosso trabalho, porque ele é todo atualizado. Então, nós temos informações atualizadas o tempo todo. Por isso que eu digo que é um trabalho que não tem fim. Ele é contínuo, de acompanhamento ininterrupto mesmo. Então, com relação a essa situação ocupacional, e como a gente trata ali do perfil humano, eu posso fazer esses filtros também. Todos que foram aposentados naquele setor, então a gente tem condições de fazer esse levantamento. Também por sexo, por faixa etária, né? Então, nesse perfil humano também nós podemos pesquisar por faixa etária, de tanto a tantos anos, quais que tem ali naquele setor. E também, com relação a toda a universidade, nós podemos fazer isso por faixa-tempo, que seria justamente o tempo em que a pessoa tem na instituição. Então, nós podemos levantar qual o tempo que a pessoa já está na instituição e poder acompanhar se já está próximo da aposentadoria ou não, e tudo isso. E as competências também, né, de cada servidor. Se eu quiser, como já aconteceu até lá na universidade, às vezes eu preciso saber quem tem uma competência X específica, onde que a gente pode situar isso. Então, tem como nós fazermos essa busca lá e localizar quais as pessoas. E agora, com relação ao perfil funcional, que tipo de pesquisas também que ele pode fazer? Também foi alimentado da mesma forma, numa planilha Excel, e nós podemos ali fazer pesquisas mediante os códigos, que eu disse para vocês que nós criamos códigos para cada um desses ambientes. Então, eu posso fazer pesquisas por vínculo, né, a qual unidade que aquele ambiente está vinculada, qual a localização. Essa localização é a localização física mesmo do ambiente. Então, se eu quero saber onde que está o laboratório X, eu sei que ele está no endereço tal, tal, tal. Nós também, a universidade também tem localizações diferentes. O segmento, se ele é laboratório, acadêmico, o estilo, se é de escritório, é aí que entra o laboratório, se é de laboratório, se é de escritório. Então, ele descreve realmente o ambiente. A lotação, essa lotação vai trazer a lotação que tem hoje lá naquele ambiente, por cargo, quantidade e cargo. Quais são os clientes que são atendidos por aquele ambiente? Quais os produtos finais que o ambiente oferece? As funções operacionais, que são as descrições de tudo que é feito dentro do ambiente para se alcançar o produto final. As competências que aquele ambiente requer, que é onde nós podemos depois fazer um cruzamento também com o perfil humano, né? Os parâmetros de desempenho que foram indicados lá na coleta de dados, as conformidades aos fatores de desempenho, como que está, e aí nós podemos até fazer um acompanhamento nesse trabalho de atualização, porque isso também pode ser dinâmico e mudar ao longo do tempo, e o horário de funcionamento de cada um daqueles ambientes. Então, pessoal, basicamente, nós trabalhamos com essa proposta. Utilizamos aí essas duas metodologias, dos indicadores de desempenho e dos indicadores acadêmicos, né? Quero reforçar aqui a questão de que o trabalho não tem fim mesmo e que só a análise quantitativa não basta. Nós precisamos realmente fazer toda uma análise
qualitativa, né? E esse levantamento junto a setores foi fundamental para nós. Com relação à nossa experiência, foi muito importante essa visita em setor por setor para ter conhecimento de tudo isso. E estamos à disposição lá na UFTM. Nós também colocamos toda a nossa metodologia, o nosso método de trabalho no site. Então, quem quiser pode acessar lá os www.uftm.edu.br e vocês irão perceber ali como que nós trabalhamos e estamos à disposição também para recebê-los, assim como já recebemos uma universidade lá. E a comissão tem uma sala própria, né, que está trabalhando. Até é muito importante quem vai atuar nesse trabalho tenha um tempo de dedicação específico para esse trabalho, porque ele exige muito. Aí tem ali o telefone, vocês vão receber depois as apresentações. Também podem entrar em contato conosco por meio do telefone. Tá? No mais, eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. A Ana quer complementar, só um minuto. Complementação de 1 minuto. Semelhante à Universidade do Paraná, a comissão não é exclusiva para esse trabalho de dimensionamento, então todos têm as suas ocupações, mas trabalham também realizando esse dimensionamento. E uma outra preocupação que eu acredito que vai ser semelhante a todos é o medo do dimensionamento provocar perda de trabalhadores. E vocês viram que é demonstrado tanto crédito como débito de trabalhadores. Mas como que a gente trabalha com isso? Se tem excesso, excedente, o que vai acontecer? Nós deixaremos de repor servidores daquele local quando houver uma aposentadoria e etc. Então, não é preciso ter pavor nenhum com a questão de dimensionamento. É adequações mesmo, e a gente já tem usado administrativamente, mesmo que parcialmente, esse dimensionamento para reposição, para adequações e etc. Então, é um parâmetro muito importante para nós. E obrigada a todos.